Olhe bem para este carro. Para a maioria é apenas uma sucata, um veículo esquecido, devorado pelo tempo e pelo abandono. Mas por trás dessa imagem de desolação existe uma história incrível. Uma história de um futuro que o Brasil tocou, mas deixou escapar. Ele já foi a vanguarda, a promessa de um amanhã limpo, movido a uma energia revolucionária. Um carro que não polui, que gera a própria eletricidade e que, pasme, já foi exibido com orgulho para presidentes da República. Como um projeto tão visionário, tão à frente de seu tempo, chegou a este ponto? Porque o Brasil abandonou o carro que poderia ter mudado o mundo. Prepare-se, porque a verdade por trás do projeto Vega vai te surpreender. E você, o que acha disso? Já tinha ouvido falar de algo assim? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Seja bem-vindo ao canal Geofra. Se você gosta de geografia, história, atualidades, se inscreva no canal, pois assim nos ajuda a continuar produzindo mais conteúdo como este. Nos anos 90, enquanto o mundo ainda engatinhava na busca por alternativas ao combustível fósseis, um grupo de visionários na Unicamp, em Campinas, ousou sonhar mais alto. Liderados pelo engenheiro mecânico Eduardo Gugel do Amaral e pelo professor Enio Pérez da Silva, coordenador do laboratório de hidrogênio, eles não queriam apenas um carro novo, eles queriam um futuro novo. Com recursos limitados, mas uma criatividade sem igual, a equipe transformou sucata em ciência. O chassi de uma Kombi velha doada pela CESP se tornou a base. Peças de Monza, Cadete e Ipanema deram formas à carroceria. E o coração? O motor elétrico da WEG, baterias da Dell, um gerador da Yamaha, um verdadeiro Frankenstein da inovação brasileira. O projeto batizado de Vega, em homenagem à estrela mais brilhante da constelação de Lira, é também uma brincadeira com o veículo elétrico Gugel do Amaral. Era revolucionário. Ele combinava energia solar e hidrogênio para gerar eletricidade. Pense nisso, hidrogênio entra, interage com oxigênio e o que se sai do escapamento? Apenas água. Zero poluição, uma tecnologia que hoje gigantes como Toyota e BMW investem bilhões, mas que o Brasil já dominava há décadas. Você imaginava que tínhamos essa capacidade nos anos 90? Conte pra gente. Ousado, Eduardo Gugel queria mostrar o Vega no maior palco automotivo do Brasil, o Salão de Automóveis, em 1994. Ele conseguiu. O ineditismo do projeto chamou a atenção de todos, inclusive do então presidente da República, Itamar Franco. Imagine a cena, o presidente do Brasil dentro de um carro movido a hidrogênio, feito por brasileiros. A notícia explodiu na mídia e o Vega se tornou um símbolo de orgulho nacional. A glória não parou por aí. Em 1995, foi a vez de Fernando Henrique Cardoso conhecer de perto essa maravilha da engenharia brasileira. O projeto continuou evoluindo e em 2004, com um investimento de R$400 mil do Ministério de Minas e Energia, nasceu o Vega 2, mais potente, mais eficiente, com uma célula de combustível ainda mais avançada. O Vega 3, que produziria hidrogênio a bordo a partir do etanol, já estava nos planos. Sim, o Brasil pensava em hidrogênio verde com etanol há 20 anos. Você consegue imaginar o impacto se isso tivesse ido à frente? Mas como tantas outras grandes ideias no Brasil, o sonho do Vega começou a esfriar. O entusiasmo pelo hidrogênio como combustível diminuiu. E o projeto, que prometia tanto, foi engavetado. O Vega 2, que um dia rodou com orgulho pelo campus da Unicamp, foi relegado a um pátio exposto ao tempo, à chuva e ao sol. Um símbolo triste de um futuro que não chegou. Por que isso aconteceu? Segundo especialistas, como o professor Enio Pérez da Silva, a principal barreira foi a falta de infraestrutura.
Diferente da gasolina, o hidrogênio é transportado em cilindros e a rede de abastecimento era e ainda é escassa globalmente. Enquanto Toyota, BMW, só agora em 2028, planejam lançar seus carros a hidrogênio em massa, o Brasil já tinha essa tecnologia há décadas. A falta de visão e investimento em infraestrutura e pesquisa, infelizmente, nos custou a liderança. Será que o Brasil vai aprender com os erros do passado? O que você pensa sobre isso? Mas a história do Vega não termina aqui. Hoje, a equipe do Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético da Unicamp, liderada pela pesquisadora Bruna Moraes, luta para resgatar este pedaço da nossa história. Eles buscam recursos para restaurar o Vega 2. Não para as ruas, mas para que ele se torne um símbolo vivo da capacidade de inovação brasileira, um professor para as futuras gerações. A história do Vega é um lembrete poderoso. O Brasil tem potencial para criar o futuro, mas precisa de apoio e visão para não deixá-lo enferrujar. O que você faria para salvar este legado? Compartilhe sua opinião aqui embaixo. A história do Projeto Vega é um espelho do nosso potencial e dos nossos desafios. Se você se inspirou com essa jornada, se acredita na ciência e na inovação brasileira, deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a levar essa história para mais pessoas. Comente o que você achou, compartilhe com seus amigos e, é claro, faça parte dessa comunidade se inscrevendo no canal para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.